Bom dia, pessoal do terceiro ano, os feras. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Hoje nós vamos estudar força magnética sobre cargas em movimento, certo? Já estudamos campo magnético na aula passada e agora, né, forças magnéticas que agem sobre cargas em movimento. Vamos lá. Ó, o cientista holandês, né, Hendrik Lorentz, estabeleceu em 1892 a equação da força magnética que atua sobre uma partícula eletrizada em movimento no interior de um campo magnético. Então, Lorentz, né, ele em 1892 estabeleceu a equação que nós vamos ver agora, tá certo? Então repare bem, na figura abaixo aí, uma partícula eletrizada com carga mais Q desloca-se com velocidade V através de um campo magnético de intensidade B que atua entre os polos norte e sul de dois ímãs, né? Então, os vetores velocidade e campo magnético formam entre si um ângulo θ. Então, veja bem, isso que está desenhado aí não é um ímã só, são dois ímãs. Tem um ímã do lado esquerdo, o ímã 1, só está aparecendo o polo norte dele, né? Tem um ímã do lado esquerdo e tem outro ímã do lado direito. O ímã do lado direito só está aparecendo o polo sul dele. Então não se trata de um ímã, né? Nós temos dois ímãs, um à esquerda e outro à direita, tá certo? Só que o ímã da esquerda só está aparecendo o polo norte e o ímã da direita só está aparecendo o polo sul. O campo magnético é dirigido do polo norte para o polo sul. É esse vetor aí, né, que está em cor preta, né? O campo magnético B, o campo magnético é sempre dirigido do polo norte para o polo sul, tá certo? Está aí o campo magnético, esse vetor em preto. A velocidade em verde, ela está atravessando esse campo magnético e formando um ângulo θ com o campo, né? O V está aí em verde, o V de velocidade, né, está atravessando o campo magnético que existe entre o polo norte e o polo sul. Está atravessando o campo magnético, a partícula. É a velocidade da partícula, né, da carga Q. E faz um ângulo, essa velocidade faz um ângulo θ com o campo magnético. Finalmente está a força aí em vermelho, esse vetor F aí na vertical, dirigido para cima, né? Essa força, ela está atuando perpendicularmente ao plano horizontal que contém os vetores B e V. Você tem que imaginar, é como se os vetores V e B estivessem no tampo da mesa, os vetores V e B, né? Velocidade e campo magnético, estão sobre a mesa, e a força perpendicular ao tampo da mesa. Então a força é perpendicular ao plano de B com V. Muito bem, a partícula está atravessando o campo com velocidade V, B é a intensidade do campo, que é dada em teslas, e F é a força magnética. Vamos ver a equação que Lorentz estabeleceu. Olha aí, o módulo da força magnética. Olha aí o módulo da força magnética, ok? F igual a QBV seno de θ. F igual a QBV seno de θ. Q é o valor da carga da partícula que está atravessando o campo. B é o valor do campo magnético que é dirigido do polo norte para o polo sul. V é a velocidade com que a partícula atravessa o campo. E θ é o ângulo de V com B. O θ é o ângulo de V com B. Atenção, a direção dessa força F é perpendicular ao plano que contém B e V. Eu falei agora há pouco, mas vou repetir. Imagine que B e V estão num plano horizontal, plano de uma mesa, né? Plano de uma mesa horizontal. V e B estão assentes no plano. E F
esta força F é perpendicular, tá certo? Ao tampo da mesa. B e V estão assentados no tampo da mesa, né? E F é perpendicular a esse tampo, tá certo? Então a força F é perpendicular ao plano que contém os vetores V e B, tá certo? E a equação está aí. Agora, para determinar o sentido da força magnética, não é? A direção, vocês já entenderam que a direção da força é perpendicular ao plano que contém os vetores B e V. Agora o sentido. O sentido é dado pela regra da mão direita. Você tem que espalmar a mão direita. Olha a figura, essa primeira figura aqui do lado esquerdo, né? Mão direita, espalmar, totalmente espalmada a mão direita, tá certo? O polegar sempre vai estar indicando a velocidade. O polegar a gente vai botar no sentido da velocidade, né? O polegar coincidindo com a velocidade. E os outros 4 dedos da mão bem espalmada, os outros 4 dedos vão indicar o campo magnético, certo? E a força magnética? A força magnética vai sair da palma da mão, perpendicular à palma da mão, né? E apontando para cima. Tá certo? É como se você pegasse a caneta Bic e botasse na palma da mão. Pronto. Então, o polegar você vai colocar sempre no sentido da velocidade. Polegar é a velocidade. Os outros 4 dedos da mão direita bem espalmada, os outros 4 dedos vão indicar o sentido do campo magnético. E a força? Você bota a caneta Bic na palma da mão, né? A caneta Bic perpendicular à palma da mão. Pronto, a força é um vetor que sai da palma da mão, esse vetor aí, a força magnética. Essa regra da mão direita, ela é usada para carga positiva, certo? Toda vez que uma carga positiva estiver atravessando um campo, você vai, né, para determinar o sentido da força, espalma a mão direita, o polegar no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do campo. A força magnética sai da palma da mão. Agora, e se a carga for negativa, né? Bom, a carga for negativa é muito fácil. Aplica a mesma regra, mesma coisa. O polegar é a velocidade, os 4 dedos indicam o campo magnético. Agora, a força magnética, em vez de estar apontando para cima, ela aponta para baixo, né? Então, quando a carga for negativa, você vai aplicar a mesma regra, não vai mudar nenhuma coisa, nenhuma regra. Vai aplicar a mesma regra. O polegar continua sendo a velocidade, os outros dedos do campo, a força, né, perpendicular à palma. Só que quando a carga for negativa, você, em vez de botar a força para cima, você vai colocar a força dirigida para baixo, tá certo? Eu posso dizer assim: negativo é o contrário de positivo. Então a força era para cima, o contrário de para cima é para baixo. Se negativo é o contrário de positivo, para baixo é o contrário de para cima. Então, se a força era para cima, agora eu vou desenhar ela para baixo. Vou desenhar em sentido contrário. Ok? Essa regra é para determinar, né, o sentido da força magnética. Certo? A mão bem espalmada, sempre. Então vejamos agora um exemplo de aplicação da regra da mão direita. Vamos ver um exemplo. Vamos começar pela figura do lado esquerdo. Olhem para a figura do lado esquerdo. Tem uma porção de X aí, né? Esse X, eu acredito que vocês ainda lembrem, tá, acima da figura está escrito: esse X indica um campo magnético que está dirigido para dentro da figura. Quando tem um X, um monte de X aqui na figura, né? Isso quer dizer que o campo magnético está dirigido para dentro da figura, e vão ser os 4 dedos da mão direita, porque os 4 dedos, você está vendo a mão aí embaixo da figura, os 4 dedos indicam o campo. Eu vou botar os 4 dedos para dentro da figura. Por quê? Porque o campo magnético está dirigido para dentro da figura. Um X é isso, é um campo magnético dirigido para dentro da figura. Então bota os 4 dedos para dentro da figura, na carga positiva, viu? Vamos fazer primeiro para a carga positiva. Bota os 4 dedos para dentro da figura. O polegar no sentido da velocidade, que está para a direita na carga positiva. Então os 4 dedos entram na figura, porque é um X, então o campo está para dentro. O polegar orientação na direção da velocidade, está para a direita, então bota o polegar para a direita.
os 4 dedos para dentro, então a força sai da palma da mão, aí como é que vai ficar? Olha aí, a força para cima, ó, a força para cima, tá certo? Os 4 dedos, indicando B, para dentro da figura, para dentro, bota os 4 dedos entrando nessa figura, os 4 dedos. O polegar para o lado direito, que a velocidade da partícula está para o lado direito. A força sai da palma da mão, é esse vetor, tá certo? Na cor preta aí, dirigido para cima. Aplicamos para a carga o que? Positiva. Agora vamos aplicar para a carga negativa. Veja bem, é a mesma regra. Continua os 4 dedos entrando na figura, a velocidade continua para a direita, só que em vez de desenhar a força para cima, como a carga é negativa, aí eu vou desenhar a força para baixo. Então, gente, quando a carga é negativa, você usa a mesma regra, da mesma maneira, né? Os 4 dedos da mão direita entram na figura, porque o campo está para dentro. Aí você bota, né, os 4 dedos da mão direita entrando na figura. O polegar para a direita, porque o polegar é a velocidade, está para a direita. Tá certo? A força sairia, né, sairia dirigida para cima se fosse positiva. É só desenhar a força para baixo. Aliás, desculpe, para baixo não. É porque a velocidade dela... Vamos repetir para a carga negativa. Vamos repetir que não ficou correto, não. Veja bem. Continuam os 4 dedos entrando na figura. Mas a velocidade agora está para baixo da carga negativa. Veja, os 4 dedos continuam entrando na figura, que é o B. Mas a velocidade está para baixo. Aí bota o polegar para baixo. Coloquei o polegar para baixo. Os 4 dedos entrando na figura. Polegar para baixo, porque é a velocidade... Então, a força magnética iria atuar para o lado direito, mas como a carga é negativa, eu desenho a força para o lado esquerdo. Olha aí, certo? Então, aplicando a regra da mão direita, o campo magnético continua para dentro da figura, são os 4 dedos da mão espalmada, né? Os 4 dedos entrando na figura, a velocidade está para baixo na carga negativa, então bota o polegar para baixo. A força magnética atuaria para a direita, mas como a carga é negativa, inverte o sentido para a esquerda. Ok? Muito bem, vamos agora para o segundo exemplo aqui do lado direito. E nesse exemplo, o campo magnético não está apontando para dentro, está apontando para fora. Não é? Um pontinho é quando o campo magnético está apontando para fora. Então, os 4 dedos da mão direita, os 4 dedos, fora o polegar, né? O polegar está separado, a mão está espalmada. Os 4 dedos, em vez de apontar para dentro da figura, aponta para fora. Então, em vez de botar os 4 dedos entrando na figura, você coloca os 4 dedos saindo da figura. Na carga positiva, o polegar para baixo. Né? Os 4 dedos saem da figura e o polegar para baixo. Vai dar uma força magnética para o lado esquerdo na carga positiva. Os 4 dedos representam o campo magnético para fora da figura. Bota os 4 dedos saindo da figura. O polegar para baixo, que a velocidade está para baixo. A força magnética atua para o lado direito. Não é isso? Então, campo para fora, aliás, para o lado esquerdo, está certo. Então, o campo para fora, olha o desenho aí. O campo está para fora, o polegar para baixo. A força magnética atuando para o lado esquerdo. Força magnética saindo da palma da mão. Saindo da palma da mão. Se aplicar essa mesma regra, agora vamos aplicar a mesma regra para a carga negativa. O campo está para fora, os 4 dedos para fora da figura. A velocidade está para a direita, bota o polegar para a direita. Os 4 dedos saem da figura e o polegar para a direita. Isso iria indicar uma força para baixo, mas como a carga é negativa, eu inverto o sentido e respondo que a força é para cima. Pronto. Certo? Não esqueça, quando o campo aponta para dentro da figura, é a figura do lado esquerdo. Bota os 4 dedos para dentro, entrando na figura. Quando o campo aponta para fora da figura, é a figura da direita. Bota os 4 dedos saindo da figura. Tá certo? Muito bem.
Vamos agora observações sobre a força magnética. Aquela fórmula que nós estudamos, né? QBV seno de θ, o módulo está aqui. Então, a primeira observação, como a força é perpendicular à velocidade, tem uma figura aí do lado direito, né? Como a força magnética é perpendicular à velocidade, ela nem acelera nem retarda o movimento, né? Para acelerar, ela tinha que ter o mesmo sentido da velocidade. Para retardar, ela teria que ter sentido oposto à velocidade. Mas ela nem tem o mesmo sentido da velocidade, nem tem sentido oposto. Ela é perpendicular à velocidade. Então, ela não acelera, ela não retarda, ela apenas muda a direção da velocidade. Ou seja, muda a trajetória. Se a partícula ia em linha reta, quando entrar no campo magnético, a trajetória vai se tornar uma trajetória curva, porque a força magnética vai alterar a trajetória do movimento, vai alterar a direção da velocidade. Essa é a primeira observação. Tá certo? Força magnética perpendicular à velocidade, não acelera nem retarda. A partícula, tá certo, vai continuar com a mesma velocidade em módulo, mas vai alterar a direção. A segunda observação é essa: se a carga estiver em repouso, a força magnética é nula. Ora, isso é claro, você vai olhar para a fórmula. Olhe para a fórmula agora. F é igual a QBV seno de θ, né? F igual a QBV seno de θ. Mas se a partícula está em repouso, V é igual a zero. Se V é igual a zero, então a força fica zero, né? O V é igual a zero. Você substitui na fórmula QBV seno de θ. Onde tem V, você bota zero. Então a força se anula. Então, se a carga estiver em repouso, não tem força magnética nenhuma. Toda vez que a carga estiver em repouso, não tem nenhuma força magnética. Olhando para a fórmula, V igual a zero, força igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, que as forças magnéticas só agem sobre cargas em movimento, né? Em repouso, a força é zero. Então, elas só agem sobre cargas em movimento. A terceira observação: se a partícula em movimento for neutra, a força magnética é nula de novo. Muito simples, só é olhar para a fórmula. Se Q é igual a zero, não tem força. A partícula for neutra, Q é igual a zero, olhando para a fórmula, né? QBV seno de θ, então Q é igual a zero. Pronto, se Q é igual a zero, a força é nula. Então, a conclusão é: as forças magnéticas só agem sobre corpos eletrizados. Um corpo neutro movendo-se dentro de um campo magnético não tem força nenhuma, só se o corpo estiver eletrizado, né? A quarta observação. Agora vamos supor um caso em que a velocidade e a força e o campo magnético, né? A velocidade e o campo magnético são paralelos. Quando a velocidade e o campo magnético são paralelos, a força magnética é nula. Vamos ver aqui na figura do lado esquerdo, os vetores azuis, né? B é o campo magnético, V é a velocidade. No caso, se são paralelos, o θ é igual a zero. Θ igual a zero. E seno de zero também é zero. Ora, quando você colocar na fórmula QBV seno de θ, se o seno de θ é zero, novamente a força é zero, né? Novamente a força é zero. Tá certo? Então, quando a velocidade e o campo magnético atuarem em direções paralelas, não terá força magnética. Por quê? Porque o ângulo é zero e o seno de zero é igual a zero. Tá certo? Então, temos aí mais uma situação de força igual a zero, né? É a terceira situação. Se a velocidade for zero, a força é zero, não é? Se a carga da partícula for zero, se ela for uma partícula neutra, a força também é zero. E, finalmente, se o campo magnético e a velocidade forem paralelos, a força, mais uma vez, é zero, porque o seno de zero é zero. Tá certo? A última observação. Vamos agora imaginar que a velocidade e o campo magnético são perpendiculares. Está aqui do lado esquerdo, ó, o B vertical e a velocidade é horizontal. Então, o campo e a velocidade são perpendiculares. O ângulo é 90 e o seno de 90 é 1. Então, quando você aplicar na fórmula, QBV seno de 90, então vai ser QBV vezes 1. Então, a força magnética será simplesmente QBV, é o valor máximo da força. Sim, porque o seno igual a 1 também é o valor máximo do seno.
O seno máximo leva a força para o valor máximo, tá certo? Ok, gente? Esse é o valor máximo da força. QBV só acontece quando a força e o campo magnético são perpendiculares, tá certo? São muito importantes essas observações, porque elas respondem questões teóricas do vestibular, tá certo? E das nossas provas também, elas respondem questões teóricas. Então você fica bem atento, né? Se a partícula estiver em repouso, V igual a zero, olhando para a fórmula, força zero, né? Se a partícula for neutra, Q igual a zero, olhando a fórmula de novo, aí a força fica zero, né? Outra situação, o campo e a velocidade são paralelos. Aí o ângulo é zero, seno de zero é zero, mais uma vez a força é zero. E a força será máxima se o ângulo entre o campo e a velocidade for 90. Se o ângulo entre o campo e a velocidade for 90, a força será máxima. Certo? Vejamos agora a primeira questão sobre forças magnéticas. Forças magnéticas, né? Tem aí, né? Primeira questão. Uma partícula de carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é lançada num campo magnético uniforme com intensidade B igual a 4,0 vezes 10 a terceira Tesla. Esse T a gente lê Tesla e é a unidade de campo magnético, né? Então a partícula entra no campo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ela vai entrar no campo magnético com a velocidade de 20 metros por segundo. Agora, a velocidade é perpendicular ao campo, ele diz aí. Ela vai entrar com velocidade perpendicular ao campo. Então vai dar força máxima. A gente viu agora há pouco, né? O quinto caso, quando a velocidade é perpendicular ao campo, o ângulo é 90 e a força é máxima, né? A força é máxima, QBV. Então tá aí a figura, né? Tá certo? O campo é para dentro, os 4 dedos, né? A mão espalmada, os 4 dedos para dentro da figura, porque tem um X. O campo está para dentro, bota os 4 dedos para dentro da figura, né? E a velocidade está para cima, bota o polegar para cima. É isso? Então você vai ter que determinar a direção e o sentido da força. Então você está lembrado. O xizinho indica que o campo está para dentro. Então os 4 dedos da mão direita espalmada para dentro da figura. O V está para cima, bota o polegar para cima. Então a força na carga positiva vai sair da palma da mão para o lado direito. Tá certo? Então, a última vez. O sentido da força. Vamos lá. Vamos ver o sentido da força. Repare bem. O campo está para dentro, é um X, então os 4 dedos da mão direita espalmadas apontam para dentro da figura. O V está para cima, o V é o polegar, bota o polegar para cima. O polegar para cima e os 4 dedos entrando na figura. Então a força magnética atua saindo da palma da mão para o lado direito. Saindo da palma da mão para o lado direito. Olha o desenho dela aí. Tá certo? Os 4 dedos, que é o B, para dentro da figura, o V para cima, que é o polegar, então a força sai da palma da mão para o lado direito. Agora, para calcular o módulo da força, aí aplica a equação de Lorentz, né? QVB seno θ. Força magnética, QVB seno θ. Só que, como o ângulo aí é 90, esse seno de θ vai dar 1, né? Como o ângulo é 90, perpendicular, a gente está vendo ali a figura, né? O ângulo é 90, então o seno de 90 vai dar 1, naturalmente. É aquele caso particular, a força máxima, QVB, que a gente mostrou anteriormente. Então a força magnética bota a carga, multiplica pela velocidade, que é 20, e também pelo campo magnético, que é 4 vezes 10 a terceira, você vai obter esse resultado aí para a força magnética, né? Lembre que o seno de θ desapareceu da equação porque o θ é 90 e o seno de 90 é igual a 1. Então, para a resposta dessa primeira questão, nós temos a letra B, né? A força deu 0,16 newtons e a orientação está ali na figura.
É aquela, né, a orientação horizontal para a esquerda, certo? Campo para dentro, horizontal para a esquerda. Então, muito bem, vejamos agora o exercício de número 2. Um elétron, uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga do elétron é negativa, é lançado entre os polos de um ímã com velocidade de 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, conforme a figura. A figura é um ímã em ferradura, né? Um ímã em ferradura. Um ímã em forma de ferradura, o polo norte está em cima e o polo sul está embaixo. Tá certo? Aí o elétron fica sujeito a uma força magnética. O elétron fica sujeito a uma força magnética de intensidade 8 vezes 10 a menos 14 newtons. Então, quando o elétron entra nesse campo que existe entre o norte e o sul, vai atuar uma força magnética nele, né? Que é aquela força, né, QVB sendo θ, né? QVB sendo θ. A equação de Lorentz. Então o elétron vai entrar aí com uma certa velocidade, né, 2 vezes 10 a quinta, a entrar no campo magnético entre os polos norte e sul do ímã, e uma força vai agir sobre ele, essa força aí. Ele quer saber qual é a intensidade do campo magnético que atua entre os polos norte e sul, e a direção e sentido da força magnética. Ele quer o valor do campo e a orientação da força. Ah? Bom, é bom lembrar que o campo sempre aponta do norte para o sul. A gente mostrou uma figura anterior aí, durante a teoria, né? O campo sempre vai apontar, né, do polo norte para o polo sul. Olha aí o campo, né, essas setas pretas dirigidas do norte para sul. É o campo magnético. Então, para aplicar a regra da mão direita e ver, tá certo? E descobrir aí a força, né? O sentido da força. Olha, veja bem. O campo são os 4 dedos dirigidos para baixo, do norte para sul. Bota os 4 dedos da mão direita para baixo, né? Para baixo, norte para sul, os 4 dedos. A velocidade é o polegar, bota o polegar para a esquerda. A velocidade é o polegar, bota o polegar para a esquerda, né? Os 4 dedos para baixo, que representa o campo. O polegar para a esquerda. Então a força sairia da palma da mão. Estou dizendo sairia porque sairia se a carga fosse positiva. Mas como a carga é negativa, em vez dela sair, ela vai entrar na figura, né? Você está aplicando a regra da mão direita. Os 4 dedos para baixo, sentido do campo, a velocidade para a direita. Então a força sairia, a força apontaria para fora da figura, se a carga fosse positiva. Mas como eu vou ter que inverter o sentido da força, né, então a força vai entrar na figura. A força vai entrar na figura. Olha aí, força magnética X. Esse X quer dizer que ela vai entrar na figura. Ela está entrando na figura. Se fosse saindo, eu desenharia um ponto. Tá certo? Aplicamos a regra da mão direita para determinar a orientação da força magnética. Campo magnético para baixo, são os 4 dedos. A velocidade para a esquerda, é o polegar para a esquerda. Força magnética seria da palma da mão, saindo da palma da mão. Mas como a carga é negativa, inverte, entrando na palma da mão. Então, aplicando a fórmula, QVB seno de θ, mais uma vez o ângulo é 90 e o seno de 90 é 1. Então, vamos tirar o valor de B nessa fórmula aí, porque ele quer o campo magnético, né? Não quer a força. Então, vamos tirar o valor de B. O seno de 90 é 1, substituindo os valores, tá certo? O valor da força, o valor da carga, o valor do campo magnético, aliás, o valor da velocidade, né? E fazendo todos os cálculos, nós chegamos a esse resultado. Então, o campo magnético é de 2,5 teslas. 2,5 teslas, indicando como resposta da questão a letra B de bola.